No vídeo de hoje vamos falar de Braskem, uma empresa da área petroquímica que tem um mercado relevante no Brasil e no exterior. Vamos mostrar os principais números da empresa e o seu resultado em 2021. Se você gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. A empresa foi criada em 2002, fruto da fusão de diversas empresas do setor petroquímico. Naquele mesmo ano, foram listadas ações na B3 para 2 anos depois a empresa listar suas ações na Bolsa de Nova York. Pelos anos seguintes, a empresa fez novas aquisições e projetos em parceria, inclusive com a Petrobras, para, em 2009, fazer uma joint venture com a empresa mexicana e iniciar sua caminhada de expansão internacional. Em 2020, a inauguração de uma planta de polipropileno nos Estados Unidos, mostrando a continuidade desse projeto internacional até os dias atuais. Veremos a seguir que as vendas no exterior são uma parcela importante das vendas totais da Braskem hoje em dia. Vamos falar um pouco da estrutura da empresa, que é uma das maiores petroquímicas do mundo. Além do Brasil, a empresa possui mercados relevantes nos Estados Unidos, México e Europa. No Brasil, são três segmentos: químicos básicos, que produz eteno e coprodutos; polieolefinas, que produz polietileno e polipropileno; e, por fim, os viníricos, que basicamente o produto mais conhecido aí, o PVC. Pelo mapa, podemos ver que a produção da empresa se concentra nos polos petroquímicos do país: Triunfo, no Rio Grande do Sul, ABC Paulista, Rio de Janeiro e em Camaçari, na Bahia. São as regiões próximas a refinarias de petróleo que fornecem os insumos para a sua produção. Para atender a demanda nos Estados Unidos e Europa, a Braskem possui plantas tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, voltadas para a produção de polipropileno. O mercado americano corresponde a 3 vezes o tamanho do mercado europeu na Braskem. E para o mercado mexicano, o atendimento é feito por uma joint venture com a IDESA, da qual a Braskem possui 75% de participação. Explicando de maneira resumida o negócio da Braskem, temos as matérias-primas essenciais para o funcionamento das plantas, que são basicamente nafta, gás natural liquefeito, carvão ou metanol e etanol. Esses são os materiais, em sua grande maioria, fornecidos por refinarias de petróleo próximas às plantas da empresa. Temos os produtos de primeira geração dentro do Braskem, fornecido pela quebra das moléculas, sendo o eteno, propeno, butadieno, BTX e gasolina os principais. E na segunda geração temos a produção de resinas, polietileno, polipropileno e PVC, por meio de um processo de polimerização. A terceira geração, já fora da Braskem, transforma os produtos nos produtos plásticos já próximos aos usados pelo consumidor final. Neste diagrama, temos os diversos produtos dentro da indústria petroquímica, com a observação em azul aqueles produzidos pela Braskem. Dentro deste ramo de petroquímicos, a Braskem representa 3% da produção mundial, sendo a nona maior empresa do ramo, e trata-se, portanto, de um player bastante relevante na área. Falando do controle da empresa, temos a Novonor, antiga Odebrecht, que mudou de nome após a Lava Jato, e a Petrobras como os principais acionistas da empresa. Mas ambas empresas estudam vender as suas participações, algo que deve acontecer em 2023, segundo as estimativas atuais. A Petrobras, por exemplo, já aprovou a venda da participação em seu conselho de administração. O investidor deve ficar atento a esse processo, que pode, de fato, ser um gatilho para a valorização das ações da Braskem. Um resumo dos resultados da empresa, e a gente já observa o recorde anual de resultado operacional e da geração de caixa da empresa. Mais na frente a gente vai ver também que a empresa pagou bons dividendos recentemente e ainda tem uma parcela a ser paga no ano de 2022.
Houve redução da dívida bruta da empresa, reduzindo assim a alavancagem. E outra informação da empresa é a realização de estudos para a entrada do novo mercado da B3. A margem operacional aumentou consideravelmente em 2021, saindo de 18% para 29% na comparação entre os anos. Isso levou a um resultado operacional recorrente de 5,6 bilhões de dólares, fruto dos maiores spreads internacionais. E com isso levou para um lucro líquido de 14 bilhões de reais. Atenção que agora a informação está em moeda nacional. Em 2020, a empresa havia registrado um prejuízo. A distribuição total de dividendos relacionados ao resultado do ano de 2021 está em 7,4 bilhões de reais. Olhando agora para o aspecto operacional no Brasil, a empresa manteve o mesmo nível de utilização das plantas de 81%. Na venda de resinas, houve uma diminuição no volume de 5%. E podemos ver que o grande responsável pelo aumento do resultado operacional foi, de fato, a margem de contribuição, que é a sobra da receita total em relação à venda dos seus produtos, empurrado principalmente pelo preço que subiu no mercado como um todo. Um outro comentário que vale a pena fazer sobre a operação da empresa no Brasil é que a empresa causou movimentações de solo na cidade de Maceió em 2018, atingindo alguns bairros específicos da capital, causando danos a imóveis. Esse evento foi causado pelo seu processo de extração de sal do solo. Em virtude desse evento, a empresa possui quase 12 bilhões de reais provisionados para lidar com os ressarcimentos e ações judiciais que se originaram desse caso. Falando agora dos mercados americano e europeu, apresentaram um crescimento de venda, inclusive batendo o recorde no mercado americano. O crescimento do resultado operacional em 2021 acabou sendo bastante expressivo. Já o mercado mexicano apresentou menor demanda, diminuindo a utilização das plantas. Mesmo assim, com margem maior devido ao maior preço dos produtos. O resultado operacional foi maior do que o dobro do ano anterior. Considerando os dados consolidados agora, para todos os mercados da empresa, a gente tem uma geração livre de caixa de 10,7 bilhões de reais, batendo o recorde da empresa. Com esse caixa em mãos, a empresa reduziu sua dívida bruta em 1,8 bilhões de dólares, vai pagar o equivalente a quase 7,4 bilhões de reais em dividendos aos acionistas e aumentou o seu investimento para quase 700 milhões de dólares em 2021. Para 2022, a empresa prevê investir 1,2 bilhões de dólares, aumentando em 78% o investimento em relação ao ano de 21. Essa é uma visão de perspectivas da Braskem para o primeiro trimestre de 22. Em termos de taxa de utilização e volume de vendas, a expectativa de estabilidade no mercado nacional e de expansão nos mercados americano, europeu e mexicano. Sobre os spreads, temos expectativas de menores preços que os praticados no quarto trimestre de 21, mas ainda assim maiores do que a média histórica da empresa. Avaliando o lucro por ação em um histórico mais longo, fica claro que o resultado de 2021 foi muito maior do que o histórico. E a relação preço por lucro está em 2,3, um valor bastante baixo, mas se considerarmos que o patamar de lucro mais próximo é histórico, ela pode ficar aí um valor pelo menos 4 vezes maior do que esse. A empresa não paga dividendos todo ano. Afinal, existem alguns anos em que a Braskem registrou prejuízo. Mas podemos ver dividendos em patamares maiores do que o histórico nos últimos anos. E o payout de 2021 vai ficar em 52%. O dividend yield, com o valor atual da ação e considerando os últimos pagamentos, chega a impressionantes 22,9% de dividend yield. Mas fica claro que esse resultado depende de um lucro recorde da empresa, que possivelmente não se repetirá em uma situação normal do mercado no futuro. O valor patrimonial da ação tem oscilado, mas a tendência geral foi de queda nos últimos anos.
A relação preço por valor patrimonial está abaixo dos valores usuais dos últimos anos, exceto um ano que o valor foi negativo, que não é representativo, pois foi durante o início da pandemia. Vamos falar agora da dívida da empresa. Trata-se de uma dívida longa, com 54% vencendo a partir de 2030. E a empresa tem caixa suficiente para fazer frente à dívida até essa data, ou seja, não é uma preocupação do investidor da Braskem a dívida. A dívida bruta ela caiu para 6,3 bilhões de dólares, reduzindo assim a alavancagem, que está em 0,94 no momento. As ações estão sendo negociadas pouco acima de R$ 40, mas têm apresentado queda nos últimos meses. A projeção dos analistas aponta para uma valorização de 45% nos próximos 12 meses. Calculando o valor intrínseco da ação, chegamos a R$ 55, bem acima do preço de negociação. No entanto, tem um detalhe que precisa ser observado: nunca o valor intrínseco esteve nesse patamar. Vemos no histórico que em 2017 o valor era 30, portanto, podemos concluir que esse valor intrínseco somente foi possível graças ao lucro recorde da empresa. Não me parece fazer sentido estimar que os lucros futuros da empresa se mantenham nesse patamar. Analisando os ganhos passados, quem investiu há um ano perdeu dinheiro, mas quem investiu há 5 e há 10 anos conseguiu bons resultados. E vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento em Braskem. Do lado positivo, a empresa tem um mercado relevante com diversificação geográfica, lucro relevante ano passado, a dívida sob controle com prazo longo e histórico positivo para quem investiu ao longo prazo, como a gente pôde observar. Mas do lado negativo, a gente tem um valor patrimonial decrescente ao longo dos anos, dividendos e lucros com grande variação, dependendo muito fortemente ali do mercado dos polímeros, e indicadores de preço positivos, PL e valor intrínseco, mas impactados muito fortemente por um resultado bom no ano passado. Então, não é recomendável se guiar exclusivamente por esses indicadores atualmente. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.